meu retrato? Meu retrato? Não. Claro, ué. Lindo. Vai por mim. A voz convence. A voz convence. A devoção moderna. Do livro Imitação de Cristo, que é um caminho de crescimento espiritual. Para entendermos o livro da Imitação de Cristo, uma condição indispensável é colocá-lo em seu contexto histórico, ou seja, no período da tardia Idade Média, concretamente o século XIV. Iniciamos a contextualização com uma análise linguística de expressão devoção moderna, porque é dentro desse movimento espiritual que nasce de Imitatione Christi, de Tomás de Kempis. Conceito tem contexto histórico. A combinação léxica devoção moderna aparentemente não oferece nenhuma dificuldade de compreensão. Devoção refere-se, segundo a acepção popular, a uma manifestação exterior de sentimentos religiosos, piedade ou fervor espiritual. Moderna simplesmente aponta para aquilo que existe há pouco tempo ou que se mostra atual. O significado histórico da expressão latina devotio moderna, substantivo e adjetivo, denota um fenômeno bem determinado, tanto cronológica quanto geograficamente. Trata-se de um movimento espiritual nascido nos Países Baixos, em fins do século XIV, e sustentado inicialmente por leigos. O vocábulo devoção vem do latim devotio. Remete à palavra volere, dedicar-se-á, prometer solenemente, fazer aliança, devolvere. Vem a palavra votum, que significa voto, ou voto solene, mas também prece, desejo, voz, sem o teor de sacralidade e consagração. O verbo devolvere tem o mesmo significado e assim, devoto, devoção, adquire o sentido de dedicação, piedade, prática religiosa, oração, consagração por motivos religiosos. Já bem antes da alta Idade Média, devotio indicava uma atitude cristã básica de consagração do eu humano ou tu divino. No contexto da devoção moderna, a devotio de um devovos, a devoção de um devoto deve ser entendida como serviço de consagração a Deus por parte de um cristão, tendo em vista sua renovação ou revitalização interior, processo marcado por humildade, simplicidade e fervor religioso. Não é fruto de uma ação puramente humana, mas, antes de tudo, um dom imerecido de Deus. O século XV marca um período de crises e turbulências na sociedade ocidental e também na Igreja. Encontramos-nos numa época de transição com grandes mudanças, comparável ou não, por aspectos, ao atual momento histórico. É tempo do declínio da Idade Média, João Huizinga, marcado pelas dores de parto de uma nova era, a modernidade, que se iniciará efetivamente com o fenômeno histórico do Renascimento. Em outra obra, descrevemos com maiores detalhes esse período que assinala profundas alterações
no campo político, econômico, cultural e principalmente religioso. Começa a desmoronar no Oriente o aparentemente invencível edifício da cristandade construído desde o século V. A sociedade se torna mais independente da Igreja e trilha caminhos próprios, o que se reflete numa crescente secularização da vida pública. O nacionalismo nascente rompe com a Europa, unificada pela religião. As cruzadas tinham alargado os horizontes geográficos, estimulado o comércio e trazido novas correntes filosóficas provenientes do Oriente. Agora, a classe burguesa em ascensão confere ao cidadão comum maior relevância social e, no interior da Igreja, faz com que os leigos ganhem alta consciência. A título de ilustração, apontaremos apenas alguns fenômenos que registram essas mudanças e simbolizam os desequilíbrios percebidos na tardia Idade Média. No campo político, houve um conflito aberto entre Papa e Imperador. Falamos mais diretamente de um episódio conhecido na história como Bofetada de Anagni, 1303, quando Filipe, chamado o Belo, da França, movido por todas as ideias nacionalistas, manda aprisionar em Roma o Papa Bonifácio VIII. O drama de Anagni marca o primeiro golpe fatal à cristandade, tal como fora concebida pela mentalidade medieval. Um mundo sacro-teológico que a Igreja do Ocidente levantara sobre fortes abalos, logo seguidos por outros maiores. De fato, um conflito de grandes proporções atingiria a Igreja e a dividiria internamente. Mais tarde, ou outra hora, continuaremos.